A nossa convidada de hoje é a pré-candidata do PSB, Tabata Amaral. Comigo, para essa conversa, estão os jornalistas do Grupo Bandeirantes, Juliana Rosa, do meu lado, e Marcos Sabino, de forma online, participando aqui com a gente também. Bem-vindos, deputada, bem-vinda por aqui também. Vou começar com o assunto educação. O assunto educação, eu sei que é o norte, inclusive, da sua campanha. Você tem uma vivência muito importante quando a gente fala de uma ponte que separam tantas sociedades numa única cidade, São Paulo, e que mostra o quanto essa educação é importante. Mas esse buraco que aumentou ainda mais com a pandemia, com desistência, porque tinha que trabalhar, muita gente não podia mais estudar, porque não conseguia acompanhar de forma online. A gente tem uma arte que eu separei aqui para a gente mostrar, do Índice de Gestão Municipal Áquila, que fala do analfabetismo de quem tem 15 anos ou mais na cidade de São Paulo. Ele segue com o mesmo índice, 3,18, desde 2020. Então eu pergunto para a senhora, como mudar esse índice? Como que a gente consegue ter uma educação melhor numa que é a principal, se não, né, a principal, uma das principais capitais do país? Primeiro, muito obrigada pelo convite. Um prazer conversar com você, Paula, Juliana, Sabino, que está nos acompanhando também. Começo dizendo que educação, para mim, é algo muito concreto e muito estratégico. Em um minutinho, eu tive a honra de ser presidente da bancada da educação no Congresso. Estou há 5 anos no Congresso Nacional lutando por essa pauta, com vitórias importantes, absorventes nas escolas. Foi uma luta que eu travei alguns anos atrás. Vacina para os professores na pandemia, ensino técnico, que é tão importante, ajuda a responder esse problema. Consegui aprovar um projeto também para a poupança e ensino médio, que começa a ser paga agora dia 26 de março, para que nenhum jovem de baixa renda tenha que escolher entre seus estudos e um prato de comida. E eu trago isso, justamente essas coisas concretas que fogem à polarização, que não são pautadas na internet muitas vezes, porque eu venho da escola pública, venho da periferia e eu vi na minha vida o poder transformador que a educação tem. Se eu estou aqui hoje conversando com vocês, é porque eu tive professores na escola pública que me incentivaram. Professores numa escola particular onde eu ganhei bolsa, que pagaram meu computador, meus livros, meu almoço, que não deixaram eu desistir. Só que a gente sabe que o que a educação fez na minha vida, infelizmente ainda é uma exceção quando a gente olha para a periferia, quando a gente olha para famílias pobres como a minha. E aí, como é que a gente começa a responder esse número? Como é que a gente destrava isso? Vou começar bem do comecinho, que é na primeira infância. Se a cidade de São Paulo não entender que esse é o momento mais importante para a gente investir, cuidar da grávida, desde o comecinho da gravidez, olhar para a questão da nutrição, olhar para a questão das violências que ela pode estar sofrendo, garantir que ela tenha acesso a uma boa creche, que ela tenha apoio psicológico. A gente tem muitas mães com casos de depressão pós-parto e a gente tem medo de falar sobre essas coisas. Não vou me alongar, mas é na primeira infância que a gente começa a enfrentar esses números. Vamos falar de alfabetização. São Paulo é a cidade mais rica do país, mas a gente tem praticamente metade dos alunos chegando no 3º ano sem saber ler e escrever. Se a gente não alfabetiza os pequenininhos, não adianta colocar biologia, não adianta colocar inglês, que vira tudo aula de chinês. A gente está carregando muitos alunos que não sabem ler e escrever. A Prefeitura de São Paulo tem que fazer um pacto. A gente vai alfabetizar 100% das crianças na idade certa. A gente tem condições de fazer isso, várias cidades já fizeram, está na hora de São Paulo fazer. Vamos avançar, quando a gente fala de ensino fundamental, escola em tempo integral. Primeiro que é uma proteção contra os riscos da criminalidade, contra os riscos das drogas, da segurança para essa família que vai trabalhar, que fica muitas horas no transporte e nos permite trazer o esporte. Uma aula de basquete pode salvar uma vida. Uma aula de teatro devolver o brilho para os olhos de uma criança. E aí vou trazer, já falei demais, mas 2 aspectos que atravessam isso tudo. Um deles é a formação e valorização dos professores. Nossos professores não são bem formados, são jogados em salas cheias, com inúmeras dificuldades, sem o preparo adequado, sem um apoio, nem para fazer alfabetização, nem para encaminhar um problema que tenha. A gente tem que apostar que se São Paulo tiver os melhores professores do Brasil, os mais valorizados, a gente vira esse jogo. E aí uma outra pauta, que é a questão do ensino técnico. Aí a gente tem que trabalhar junto com o governo do estado e o governo federal, mas quando a gente fala de jovens e adultos que não sabem ler e escrever,
que não foram formados na educação básica, você combinar isso com um técnico, para mim é a saída. Eu vivi isso com a minha mãe. Minha mãe largou o ensino médio quando engravidou de mim. E minha mãe voltou depois para a educação de jovens e adultos, terminou os estudos, mas era tão penoso para ela cuidar dos filhos, trabalhar fora. Então, se a gente não alia o ensino técnico, que fala, ó, você vai aqui passar o curso básico, mas você vai sair com uma profissão. Você vai sair com um curso de informática, você vai sair com um curso de estética. Eu acho que o ensino técnico para os mais velhos e também para quem está no ensino médio é um aliado importante para a gente reduzir esse dado.